Gente, queria só fazer um segundo vídeo hoje. Eu gravei, vou botar o link aí embaixo. Olha só, tô virando profissional, vou até botar link dessa vez. Já uma análise sobre esquerda e direita e tudo, e eu queria falar, eu vi um programa de entrevista do Tabet, eu posso até botar o link também disso, onde ele chamou o Sakamoto e a Sherazade para um debate. E me impressionou muito o quanto o Sakamoto e a Sherazade concordavam em algumas análises em relação ao Bolsonaro. Acho que não precisa explicar quem é Sakamoto nem quem é Sherazade, né? Vocês não souberem, se virem aí. Basicamente, usando rótulos odiosos, o Sakamoto seria um comunista de iPhone ou uma esquerda caviar, e a Sherazade seria a musa da alt-right atual, né? Obviamente, isso são estereótipos. Mas o que me chamou a atenção é alguém com pensamento muito de esquerda e alguém com pensamento muito de direita concordarem em relação ao Bolsonaro. E aí eu pensei, eu devia estar surpreso mesmo, porque pegando um outro extremo, se a gente tivesse numa situação que nem a da Venezuela, eu imagino que boa parte da esquerda e toda a direita iam se unir contra um governo estilo venezuelano. Uma parte da esquerda não, mas uma parte sim. Isso também me faz lembrar que a aliança que houve ao redor do nome Bolsonaro foi muito frágil e muito heterogênea. Se a gente for lembrar, você tem, no meio do bolsonarismo, você tem os olavistas, os militares, saudosistas da ditadura, liberais com o Paulo Guedes e lava-jatistas, que eu posso colocar ali como pessoal da onda do populismo anticorrupção. Então, só esses grupos, que são os principais grupos bolsonaristas em 2018, são bastante heterogêneos entre si. E a gente tem que lembrar que os reacionários são o espelho dos revolucionários, que nem todo conservador é reacionário, assim como nem todo progressista é revolucionário. Explico-me, né? Acho que é razoavelmente fácil de entender a questão do progressista e do revolucionário. Por exemplo, uma pessoa que defende igualdade de gênero, direito das minorias, direitos humanos, um tratamento mais humano da questão da violência, políticas de distribuição de renda e tudo, eles não estão defendendo uma revolução do proletariado. Eles estão defendendo que no progresso político, e progresso não significa necessariamente melhoria, nas mudanças políticas, que se faça mudanças políticas em determinada direção com mais velocidade para se adaptar à sociedade moderna, que a situação social atual é tal que exige uma revisão de valores, mas não que exija revolução armada, ditadura do proletariado ou coisa do gênero. Ou uma revolução bolivariana, vocês entenderam. O mesmo lado acontece entre conservadores. Você tem os conservadores que entendem, por exemplo, que o conceito de democracia, de Estado de Direito, é um conceito que é construído ao longo de 300 anos de história, que se você quiser fazer mudanças aceleradas, você pode ameaçar as conquistas que já foram estabelecidas. Isso é um conservador. E temos que lembrar ainda que a gente ainda tem um grupo ali no meio que são os liberais.
que podem ser progressistas, que podem ser conservadores, que podem ser de direita e que podem ser de esquerda. Sim, eu estou falando que existem liberais de esquerda. E que não, liberal não é a mesma coisa de conservador, muito pelo contrário, e que liberal não é automaticamente direita. Se eu sou uma pessoa que critica com frequência o termo liberal na economia, conservador nos costumes, que isso normalmente significa conservador barra conservador, na verdade, se a gente for olhar, significa reacionário, na maioria dos casos, o liberal, na maioria dos casos, se a gente for sentar e conversar o que a gente chama hoje de social-democrata, ou socialista, ou liberal, vai ter uma série de bandeiras que eles vão defender em comum. Uma série. Muitas discordâncias também, mas uma série de bandeiras que vão defender em comum. Só para citar um exemplo recente, liberal de verdade acha que Estado não mete a mão na questão do aborto. Que Estado não tem que interferir nessa questão. Ou não tem que interferir na questão de quem tem direito de se casar, não importando o sexo. Liberal de verdade pensa assim. Porque o mesmo princípio que se aplica para o liberal não interferir nas nossas relações comerciais se aplica nas nossas relações pessoais, nos nossos julgamentos morais, que é a questão de que o Estado não deve controlar o indivíduo. Essa é, se eu fosse colocar em uma única frase, essa seria talvez a grande questão do liberal. A liberdade do indivíduo está acima do poder do Estado. Seja na economia, seja na sociedade. E vamos lembrar agora dos reacionários. O que são os reacionários? É o espelho reflexo dos revolucionários. São pessoas que acham que a mudança de valores, a mudança de costumes foi longe demais e que idealizam um passado que não aconteceu na prática e que defende uma espécie de contra-revolução. O exemplo maior que a gente tem atualmente é do olavismo, assim, que o olavismo defende que o marxismo cultural ganhou, controla o mundo e que hoje é necessário se fazer uma quebra do sistema político atual para voltar aos valores ideais, os valores corretos e morais. Então, assim, o reacionário não é o conservador. O que eu vi ali da Sherazade apertar a mão do Sakamoto virtualmente, em palavras, foi ver uma possível. Eu ainda tenho minhas resistências com a Sherazade, mas hoje ela me surpreendeu. Uma possível conservadora, com viés reacionário, com um libertário, né, que seria o liberal da esquerda progressista, etc. E isso acontece por quê? Porque a gente tem um reacionário ameaçando tudo. Eu comentei rapidinho no meu vídeo de esquerda e direita, tentei lembrar assim, gente, qual é a extrema esquerda brasileira e qual é a extrema direita brasileira? A extrema esquerda brasileira nunca foi o PT. Nunca. A extrema esquerda a gente pode pegar os antigos partidos comunistas, os de hoje estão bem diferentes. Você pode pegar o PSTU, você pode pegar o PCO, você pode pegar os guerrilheiros na época da ditadura. E isso, os grupos guerrilheiros que surgiram após e por causa da ditadura, vamos lembrar disso, tem um contexto de Guerra Fria, sim, tem um contexto de apoio, não muito real, mas um apoio ideal dos movimentos internacionais. Mas não, a extrema esquerda não é o Foro de São Paulo, a extrema esquerda não é o PT, não é o PSOL. Nunca foi. Agora vamos lembrar quem é a direita brasileira e quem é a extrema direita brasileira. A direita brasileira, classicamente falando, seria o PSDB.
que começou, sim, ali na época do Covas, talvez até como do Mário Covas, não dos Covas atuais. Ali com o discurso, ali flertando com a esquerda, o passado do FHC flertava com a esquerda, mas em termos de políticas econômicas adotadas, o PSDB sempre teve um perfil liberal. E os conservadores brasileiros, aí está ligado mais a uma linha do centrão, aí, se é que o centrão tem alguma ideologia, né? Os católicos, os militares até certo ponto, são instituições conservadoras brasileiras. Já os reacionários, a extrema-direita, aí a gente está falando de TFP, a ala mais radical dos militares, os saudosistas da Revolução Gloriosa, ou sei lá, da intervenção militar, como eles queiram chamar hoje, do golpe, que implantou a ditadura militar, e quem nega o termo golpe e ditadura nega a história. Os reacionários são saudosistas da ditadura, a TFP, e os bolsonaristas. Não tem como escapar. O Bolsonaro, na década de 90, era identificável como extrema-direita. Na década de 90. Isso não é de hoje. Não é porque o PT passou 14 anos no poder, não. Ele sempre foi extrema-direita. Quem que apoiava o Bolsonaro? Exatamente os movimentos religiosos mais extremistas, a TFP, e até grupos que a gente não pode nomear aqui, né? Grupos neonazistas de verdade, grupos fascistas de verdade, que sempre tiveram simpatia com a figura do Bolsonaro. Então não é comum uma Sherazade e um Sakamoto se unirem contra o Bolsonaro. Então, por favor, liberais que estejam me escutando, conservadores que estejam me escutando, todos os 2, 1, nenhum, e a esquerda que esteja me escutando, a gente tem que sim abraçar. Se abraçar agora e fazer uma frente. A gente tem que sim aceitar, sentar e botar na mesma mesa, sei lá, Jean Willis e Sherazade, que é homofóbica. A gente tem que aceitar isso. Porque a ameaça do reacionarismo, para valer, essa alt-right, essa nova direita que de nova não tem nada, na verdade faz uma repaginada naquilo que a direita de 10 anos atrás reconhecia como odioso, e hoje em parte não. A gente tem que abraçar isso, porque essa polarização não é entre esquerda e direita, ou entre extrema esquerda e extrema direita. É entre reacionários e o resto. O resto todo. A gente tem que, sim, infelizmente, abraçar liberais, abraçar, unir de stalinistas a liberais para combater isso, e conservadores para combater isso. Porque o que está em xeque aqui é o processo civilizatório que levou à supremacia dos regimes democráticos desde o fim da Guerra Fria. O que está em xeque aqui é o paradigma que o sistema político moderno e reconhecido e eficiente é o processo democrático, o Estado democrático de direito. É isso que está em ameaça. Então, todo aquele que estiver disposto a, vou usar um termo que vai afastar um pouco liberais, infelizmente, mas todo aquele que estiver disposto a ser resistência, seja bem-vindo, gente. Vamos abraçar a Sherazade. Não é só aceitar o Felipe Neto, que era preconceituoso e parece hoje estar se desconstruindo. Eu realmente acredito que esteja se desconstruindo. Vamos aceitar preconceituosos. Vamos aceitar liberais.
Vamos aceitar conservadores. Vamos aceitar o pastor evangélico que não está na loucura do discurso típico da bancada evangélica. Dos evangélicos que pulam no bolsonarismo como tábua de salvação. Vamos aceitar todo mundo. Todo mundo que estiver disposto a encarar essa onda. Porque tá grave, gente. Tá grave. Não tá fácil, não. Então, me desculpa se você é o liberal ou mesmo a esquerda, centro-esquerda mais ao centro do que eu, ou se você é o conservador e eu te irrito com as minhas ideias. Eu sei que eu tenho ideias que não agradam muita gente. Vamos perdoar os nossos pequenos delitos diante do genocida. Depois, quando tu estiver calmo, quando tu estiver tranquilo, a gente volta a se bater. Porque motivo de discordância tem, e tem muitos e sérios. Entre liberais, conservadores, progressistas, libertários e whatever, revolucionários. Hoje os revolucionários não me preocupam, inclusive, porque hoje uma chance de revolução aqui é nula, nula, nula. Não estou falando Lula, estou falando nula. Tá certo? Vamos defender esses últimos 40 anos, se bobear 200 anos, mas vamos pegar esses últimos 40 anos, 30, vai, desde a queda do Muro de Berlim, esses últimos 30 anos de vitórias que a gente tem, onde basicamente uma espécie de iluminismo moderno foi criado, com todos os problemas, todas as sequelas, todas as desigualdades e injustiças, mas onde pelo menos a gente concordava em conceitos básicos como humanidade. Existir uma humanidade e não povos em conflito. Existir direitos humanos. A gente concordava com a ideia de que a maioria não pode se impor à minoria. Vamos combater essa onda, gente. Vamos aceitar. Sherazade, se você estiver me ouvindo, tô junto contigo. Nunca pensei em falar isso. E note, é diferente de o pessoal do PSL ou o Moro, que faziam parte do bolsonarismo pleno, de um conservador virar, não, eu fui contra o PT, mas agora a gente tem que reconhecer que o Bolsonaro não dá. É diferente isso, gente. Eles não abraçaram o capeta, eles jogaram dentro da polaridade da época. Não, eu não gosto da Sherazade. Vamos deixar bem claro isso. Acho ela moralista, acho ela retrógrada, e ainda tem dúvida se eu não chamo ela de reacionária. Mas se ela está criticando o Bolsonaro por motivos corretos, mesmo não por todos os motivos corretos, já está junto, gente. É um momento de união, frente, coletividade. Tá certo? Tá todo mundo perdendo. Nem quem ganhou, nem quem perdeu, realmente ganhou ou perdeu. Todo mundo perdeu. Tá na hora de reagir.